verdade, a anatomia do periodonto, ela é uma repetição de conteúdos que vocês já tiveram no ciclo básico. Entendam esse início da periodontia como o início do ciclo profissional do curso de vocês. Então, a gente vai começar agora a juntar as peças do que o ciclo básico montou ali desse quebra-cabeça de anatomia, de fisiologia, de patologia, embriologia, histologia, bioquímica. A gente começa a entender por que a gente estudou essas coisas todas para dar base para a gente entrar no ciclo profissional. Então, a gente não tem conteúdo novo na aula de anatomia do periodonto. Mas a gente vai dar um enfoque clínico. Vocês vão começar a entender por que o ciclo básico deu o enfoque ali do que é fundamental vocês saberem para a gente entender o que isso vai representar para a gente na clínica. Então essa é uma aula fundamental para a gente começar a entrar na clínica e enxergar o nosso paciente, o que eu vou encontrar, quais são as condições de normalidade dos tecidos periodontais, quais são esses tecidos, e para a gente saber depois abordar com diagnóstico, com tratamento, com planejamento. É um conteúdo muito amplo, então a gente divide essa aula em duas partes. A gente vai falar sobre a anatomia do periodonto, inicialmente o periodonto de proteção, e depois, a parte 2, a gente vai falar sobre periodonto de sustentação. Já a gente vai destrinchar esse conteúdo para vocês. As nossas referências são principais, óbvio, Linde e Carranza. A gente tem aqui as imagens dos livros mais recentes, das últimas edições que estão nas livrarias. Obviamente, esse conteúdo básico, ele é muito bem descrito, sem grandes alterações, nas edições anteriores desses livros. Então são as únicas referências. A gente tem outros bons livros de periodontia, livros de autores nacionais inclusive, então busquem na biblioteca das suas faculdades. Essa aula, a maior parte dela foi retirada do Linde, Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral. Por definição, o que é periodonto? Peri ao redor, odonto dente. Então são os tecidos que estão ao redor do dente, que circundam os dentes. E quais são as 4 estruturas que compõem o periodonto? Gengiva, ligamento periodontal, cemento radicular e osso alveolar propriamente dito. Pô, Alessandra, eu tenho que escrever osso alveolar propriamente dito? Bom, no livro do Linde, ele distingue o osso alveolar do osso alveolar propriamente dito. O osso que está circundando ali, imediatamente adjacente ao dente, é o osso alveolar propriamente dito. Depois a gente tem a parte restante do osso alveolar. É uma divisão didática. E aí, nessas 4 estruturas, a gente vai ter a distinção do periodonto de proteção e de periodonto de sustentação. O que é a proteção? É o que está protegendo, o nome já está falando. É o que está visível, né, o que a gente enxerga no nosso paciente na clínica. O que a gente enxerga quando o paciente abre a boca? A gente enxerga osso? Não. A gente enxerga ligamento periodontal? Não. A gente enxerga cemento? Não. A gente enxerga gengiva, a gente enxerga tecidos moles. Então a gente enxerga gengiva, mucosa mastigatória, a gente enxerga mucosa alveolar, mucosa jugal. Então o periodonto de proteção especificamente vai ser a gengiva do nosso paciente. E essa é a parte 1 da nossa aula, o periodonto de proteção. E o periodonto de sustentação é o que faz a ligação desse dente com o osso alveolar, cemento, ligamento periodontal e osso alveolar propriamente dito. O periodonto, por definição também, ele é uma unidade de desenvolvimento biológica e funcional. Ele possui particularidades individuais. O que é isso? A gente não tem diferenças individuais de altura, de peso, de cor dos olhos, de cor dos cabelos, de cor da pele. O periodonto também tem particularidades. Então a gente vai ter diferenças com relação à espessura, paciente que tem periodonto fino, paciente que tem periodonto espesso, vocês vão ouvir muito isso na clínica, isso tem uma relevância bastante grande para os diferentes tratamentos que a gente vai propor na ortodontia, na implantodontia, na prótese, na dentística. A gente tem diferenças de pigmentação, paciente, por exemplo, que tem uma pigmentação por melanina excessiva e tem a gengiva, principalmente pacientes negros, que tem ali pigmentações melânicas, que fazem uma gengiva com uma cor
mais arroxeada, uma cor diferenciada. Então, apesar das diferenças, das particularidades individuais, a gente tem também as semelhanças, o que faz todos os periodontos serem semelhantes, terem as características de normalidade, de saúde. E outro detalhe é que ele sofre alterações morfológicas e funcionais, assim como alterações relacionadas ao meio ambiente. Tem um capítulo do livro do Carranza que é o envelhecimento e o periodonto. Ele fala especificamente ao longo da vida, quais são as alterações que esse periodonto vai sofrer, e a gente fala depois com mais detalhe. A gente não tem, quando a gente envelhece, a nossa pele fica mais fina, aparecem rugas, aparece flacidez, a gente tem uma redução de colágeno. E será que isso vai acontecer na gengiva também? Vai. A gente vai ter um epitélio mais delgado, mais fino nos indivíduos mais idosos. Isso não reduz a capacidade cicatricial, nem a capacidade dele de se regenerar. Tanto que a gente tem cirurgias sendo feitas em pacientes mais idosos, a gente tem implantes sendo instalados em pacientes com 70, 80 anos de idade, não tem problema nenhum de cicatrização. A idade, o envelhecimento, ele não prejudica a capacidade do nosso corpo responder às diferentes estímulos ou agressões, mas a gente tem alterações sim. Quando a gente vai lidar com um paciente mais idoso, a gente precisa ter noção de que vai ter uma gengiva mais fininha, um epitélio mais sensível, e a gente vai ver isso ao longo da aula. E alterações relacionadas ao meio ambiente. Qual é a alteração que mais vai impactar ali os nossos tecidos periodontais e que a gente tem assim uma frequência grande na clínica odontológica? Paciente fumante. Os pacientes fumantes, eles fazem uma alteração na queratinização ali da gengiva. A gengiva fica com aspecto pálido, com aspecto esbranquiçado, e o palato fica com uma característica diferenciada também. A gente vai ter uma aula mais para frente só sobre os fatores de risco influenciando ali nos tecidos periodontais, junto com a aula de epidemiologia. Funções do periodonto: inserir o dente no alvéolo. Se você considerar o dente como um órgão, o dente é um órgão? Sim, o dente é um órgão. Ele não pode ser removido do corpo? Sim, pode. E ele tem que ser inserido ali de algum motivo. Ele é como se fosse uma estrutura independente, mas ele é conectado no nosso corpo por alguma estrutura. Que é qual? Que é o periodonto. Então, a gente vai ter essa inserção desse dente no alvéolo dentário, e a gente vai ter ainda o periodonto mantendo a integridade dos tecidos periodontais, fazendo um selamento entre o ambiente interno e externo. Ao longo das aulas a gente vai repetir isso algumas vezes. Em qual lugar do nosso corpo a gente tem essa situação da gente ter uma estrutura dentária, uma estrutura rígida que se comunica com o meio externo, então amplamente infectada, lotada de micro-organismo, de fungo, de bactéria, zilhões de micro-organismos em uma quantidade mínima ali de biofilme, de placa dentária, e a gente tem essa conexão com a parte mais íntima ali do nosso corpo. A ligação com o osso alveolar, a possibilidade de conexão ali com o tecido conjuntivo, com a circulação sanguínea. Então, qual lugar do nosso corpo a gente tem essa situação? Nenhuma. Nenhuma. Porque todas as nossas mucosas do nosso corpo que são expostas ao meio externo, elas são potencialmente infectadas. Então, a gente tem mucosa anal, mucosa vaginal, mucosa nasal. Isso tudo são áreas lotadas de micro-organismos. Mas a gente tem epitélio. E esse epitélio descamando e se renovando periodicamente. Então, é uma situação diferente para o nosso organismo lidar com infecções bacterianas ou fúngicas ou virais que sejam nesses locais específicos. Agora, na boca, onde a gente tem uma estrutura ali que vai permitir adesão bacteriana, vai permitir ali que essas bactérias, esses micro-organismos proliferem, criem família, seus filhinhos, grandes comunidades. A gente vai ver com mais detalhe na aula de microbiologia. Então, alguma estrutura tem que fazer um selamento, tem que fazer uma proteção desse meio externo com o meio interno. E o periodonto faz isso. A gente tem um selamento epitelial, uma barreira efetiva para que a gente não tenha essa proliferação
de micro-organismos e essa infecção propagada para o resto do nosso organismo. A gente vai ver isso então na aula de microbiologia e etiopatogenia com mais detalhe. Aí, quando você acha que você se livrou da embriologia 2, caramba, tô vendo aqui de novo estágios da odontogênese, né? Todas as fases ali de formação dentária, fase de botão, de capuz, de campânula. É importante a gente estudar isso de novo, Alessandra? É importante. Vocês vão ver que, principalmente no concurso público, eles adoram perguntar a formação embrionária ali dos tecidos dentários e periodontais. Que hora que começa, então, o desenvolvimento dos tecidos periodontais? A gente tem, na fase embrionária, células do tubo neural que migram do primeiro arco branquial, lembra disso, até o espaço referente ao estomodeu, que é a cavidade bucal primitiva. E a gente tem ali uma intensa atividade mitótica, a gente tem fatores de crescimento liberados para o ectomesênquima para a gente ter diferenciação celular. Então, esse processo, ele vai... a gente vai ter, primeira coisa que se forma é o dente. Então, a gente tem lá na fase a proliferação celular do órgão do esmalte, que vai formar o esmalte, a papila dental, que vai formar a polpa e a dentina, logo abaixo. Então, até a fase da campânula, a gente tem a parte coronária toda formada dos nossos dentes. Existem pesquisas onde eles fizeram o seguinte, eles pegaram nessa fase de campânula o germe dentário ali em formação e transplantaram esse germe para uma outra região do corpo. E viram que isso foi um estudo feito em animais. E a formação dentária continuou acontecendo, mesmo em outro lugar, mesma distância. O que isso quis dizer? Que toda a informação para formação dentária, ela está contida ali dentro desse germe dentário. Toda a informação da formação do dente estão localizadas no órgão dental e no ectomesênquima. E o desenvolvimento da raiz, então, ele segue-se a da coroa. Então, a gente vai ter as células dos epitélios dentários externo e interno do órgão dental, né, proliferam em sentido apical e formam uma camada de células denominada bainha epitelial de Hertwig, ou bainha radicular epitelial de Hertwig. E aí a gente vai ter a proliferação. Os odontoblastos, que formam a dentina radicular, se diferenciam a partir dessas células ectomesenquimais. E aí a gente vai tendo a proliferação dentinária em sentido apical, a gente vai ter diferenciação de células mesenquimais em cementoblastos para iniciar a formação do cemento, e a gente vai ter a diferenciação em fibroblastos para a gente começar a formação do ligamento periodontal. E você vai ficar perguntando, Alessandra, na prova pra gente sobre os estágios de botão, capuz, campânula? Não. A gente só tem que entender de onde que vieram os tecidos periodontais. Bom, o órgão do esmalte forma o quê? Forma esmalte. A papila dental forma o quê? Polpa e dentina. O folículo ou saco dental forma cemento, osso alveolar e ligamento periodontal. Mais detalhes sobre o passo a passo celular de formação dos tecidos periodontais está lá no LINDE e está lá nos livros de embriologia. Eu adoro essa radiografia. Vocês, junto com esse período da periodontia, vocês já têm a radiologia, né, análise radiográfica. Essa é uma radiografia, é uma foto de uma radiografia panorâmica, onde você tem, olha que interessante, vários estágios diferentes da formação dentária. Então você tem aqui o primeiro molar já com a coroa toda formada, o dente em oclusão e a raiz completamente formada. E o tecido periodontal ali, por conseguinte, já na sua altura, onde ele vai ficar normalmente. A gente tem o segundo molar com a coroa formada e com o início da rizogênese, o início da formação radicular, ali a formação da dentina radicular, do ligamento periodontal e do cemento radicular também. E a gente tem o germe do terceiro molar sendo formado.
Vocês vão aprender lá na odontopediatria, na cronologia da erupção dentária, a olhar uma radiografia como essa e dizer que idade que essa pessoa tem, né? Com que idade os primeiros molares já entram em oclusão? Eles começam a erupcionar em média por volta dos 6 anos de idade, chamado molar dos 6 anos. Até eles atingirem a linha de oclusão, pode chegar lá nos 7 anos de idade mais ou menos. Os segundos molares eles vão erupcionar em média entre 12 e 13 anos de idade. São os últimos dentes que erupcionam da dentição permanente juntamente com os caninos, são os últimos que aparecem. E os terceiros molares lá para os 17, 18 anos de idade, se eles não ficarem inclusos ou impactados, mas no indivíduo jovenzinho, lá por volta dos seus 10 anos de idade, 9, que é a idade dessa radiografia aqui, você já começa a ver se o indivíduo vai ter terceiro molar ou não. Você pode dar essa má notícia para ele: ih, meu querido, você vai ter siso, ou você não vai ter siso, já está ali o germe dentário sendo formado e uma atividade celular imensa, uma série de substâncias que vão estimular essa diferenciação celular e essa atividade mitótica. A gente tem no livro do Linde também um corte histológico mostrando a estrutura dentária inserida no osso alveolar e o ligamento periodontal ao redor da raiz. A gente só enxerga cemento, ligamento no corte histológico. Ah, eu vou tirar um dente aqui na mão, eu vou enxergar o quê? Você não vai enxergar nada, você vai enxergar a dentina radicular. Você fez uma extração, uma exodontia, peguei o dente, segurei na minha mão. O que eu tô olhando? Dentina. Ai, cadê o cemento? Ele é microscópico, a gente não vê assim na mão. E o ligamento, pedaço de ligamento periodontal também não vai ver. Ele é um espaço muito pequenininho, com as fibras também microscópicas, a gente não consegue enxergar a olho nu. No corte histológico a gente consegue enxergar, né, essas estruturas. Para ficar fácil didaticamente, o Linde divide essa parte de periodonto de proteção em anatomia macroscópica e microscópica. O que é o macro? Macro é o que eu estou vendo a olho nu, é o que eu estou vendo sem a ajuda de um utensílio qualquer. Então, é o que eu enxergo no meu paciente. Então, quando o paciente chega para mim, olhei dente, olhei papila dentária, né, a gente vai ver a gengiva que está ali no meio dos dentes, olhei a margem gengival, olhei gengiva livre, gengiva inserida, mucosa alveolar. Foi isso que eu olhei. E aí, o que tem por baixo dessa anatomia macroscópica é o que a gente vai ver na anatomia microscópica. Então, uma outra imagem também, só para a gente, com a mesma foto ali da imagem anterior, mostrando o que a gente está vendo por fora, no olho nu, e o que a gente vai entender que tem ali por baixo do periodonto do nosso paciente. Tá? Então, a mucosa oral, ela vai se dividir em 3, didaticamente também, em 3 porções. A mucosa mastigatória, que é a gengiva e o palato. A mucosa especializada, que é a língua. E a mucosa de revestimento, que é o restante todo da mucosa alveolar. Então, a gente vai mostrar mais especificamente agora o aspecto macro do periodonto de proteção. O paciente chegou, o que aquelas setinhas estão mostrando ali? Tudo é gengiva? Tudo que você está vendo aí no seu paciente é gengiva? Não, existem diferentes porções de gengiva. A gente tem a chamada gengiva livre, chamada gengiva inserida. Então, vamos aqui mais adiante, só para a gente já ter a definição aqui no próximo slide. Passou direto, está escrito. O que é gengiva, por definição? É a parte da mucosa mastigatória que cobre o processo alveolar e circunda a porção cervical dos dentes. Com o tempo, fica meio mecânico a gente repetir a definição do que é gengiva. É o tecido que circunda a cervical dos dentes. É a parte da mucosa mastigatória que cobre o processo alveolar e circunda a porção cervical dos dentes. Ela pode ser dividida em gengiva livre ou gengiva inserida. O que é isso? O nome está falando. A gengiva livre é a gengiva que está imediatamente... É a primeira porção da gengiva que a gente observa acima da coroa dentária.
Por que ela é livre? Porque ela não está agarrada na superfície dentária. Se a gente pegar a nossa seringa tríplice, nosso jatinho de ar, quando a gente senta o paciente na cadeira, a gente pega o jatinho, joga ali na gengiva do paciente, ela se destaca, ela se descola, porque ela não está firmemente aderida ali à estrutura dentária. Por isso ela é chamada gengiva livre. E a gengiva inserida, também nome autoexplicativo. Ela está firmemente aderida ao osso alveolar subjacente. Não está embaixo ali, embaixo da gengiva não está o osso? Sim, está o osso alveolar. A gengiva está aderida por meio de fibras ali. Então essa é a gengiva inserida. Características clínicas que a gente tem que observar na gengiva do nosso paciente. Primeira coisa, cor. Por definição nos livros, a gente vê um nome chamado assim, a cor da gengiva normal, é rosa pálido. Eu tenho bastante dificuldade de entender o rosa pálido, mas quer dizer que é uma coisa, que é uma cor clara, que é um rosa claro. Qualquer tom de avermelhado ou um tom um pouquinho mais vibrante denota algum processo inflamatório ou infeccioso. Mas, então, é a cor rósea. A gengiva tem cor rosa. Rosa claro, rosa pálido, todas essas definições estão corretas. A gente tem que observar forma, volume e contorno. A gengiva normal, ela não tem um edema, ela não tem excesso, ela não é brilhosa. Ela tem o contorno, vários livros citam também, contorno festonado, que é um contorno onduladinho ali ao redor da cervical dos dentes, margeando normalmente onde que a gengiva está? Na coroa do dente. Normalmente ela está acima da junção cemento-esmalte, que é a divisão da coroa com a raiz. Então normalmente essa gengiva vai estar posicionada acima ali da junção cemento-esmalte ou coincidindo com a junção cemento-esmalte, para mostrar coroa, e a raiz está toda escondidinha. Normalmente, a gente tem situações de alteração patológica aí, que a gente tem exposição de raiz, vocês vão ver mais para frente. A gente tem que ver posição da gengiva, então isso que eu acabei de falar. A posição normal da gengiva é na junção cemento-esmalte ou na coroa do dente, ela tem que estar ali. Se ela está, se você mais para baixo, situada na porção da raiz, a gente já tem uma recessão gengival, ou uma retração gengival, exposição de raiz. A gente tem que ver o aspecto superficial, que é o que a gente falou lá no início da pigmentação por melanina. Esse paciente tem pigmentação por melanina, ele tem alguma alteração ali que pode me indicar alguma patologia ou não. Ele tem a coloração ali com aspecto de normalidade. Consistência firme. A gengiva não é flácida, não é molenga, ela é firme. E a gente tem que ver a presença do sulco gengival. Quando a gente dá esse jatinho de ar na nossa gengiva livre, ela descola. Então, o que a gente enxerga ali? O sulco gengival, que vai ser um dos objetos do nosso exame. Quando a gente examinar o paciente, o que a gente vai ter que olhar? A profundidade desse sulco gengival com a nossa sonda milimetrada, que a gente vai ver mais pra frente também. Gengiva livre é o tecido gengival marginal da vestibular e lingual dos dentes e as papilas interdentárias. E a gengiva livre se estende até a ranhura gengival livre. A ranhura gengival livre tem alguns estudos que falam sobre prevalência, que nem ela não é uma linha real muito visível. Alguns pacientes têm essa marcação da distinção da gengiva livre com a inserida, outros dizem que é uma linha imaginária, que 40% dos pacientes apresentam ranhura gengival livre, enfim, mas é como se fosse uma divisão. A gengiva livre termina e a gengiva inserida começa. Então ali, olhando um dente, um corte histológico do dentinho cortado de lado, a gente tem ali dentina, esmalte, a junção cemento-esmalte, a parte radicular,
né, da raiz, que também é dentina radicular. A gente tem o cemento aderido ali em cima dessa raiz. A gente tem fibras de ligamento periodontal que se estendem do cemento em direção ao osso alveolar. E a gente tem fibras gengivais que vão se estender ali para o tecido conjuntivo gengival para nutrir esse epitélio oral. Já falei da ranhura gengival livre, 30 a 40% dos adultos possuem uma linha imaginária, mais frequente em incisivos e premolares inferiores. Então ninguém tem que ficar triste e não vir a ranhura gengival livre do meu paciente, não faz diferença. Você tem que saber localizar cadê a gengiva livre dele, cadê a faixa de gengiva inserida dele. Isso é muito importante. Vocês vão entender mais pra frente por quê. Mas é importante a gente ver a faixa de gengiva inserida que o paciente tem, além da espessura gengival. E a papila? A papila, ou gengiva interdentária, ela faz parte ali da gengiva marginal. O que determina a forma das papilas? Isso já caiu em concurso público. É determinada pelas relações de contato entre os dentes, pela largura da superfície proximal dos dentes e pelo contato, pela distância ali com a JCE. Então, se a gente tem um paciente com diastemas, com dentes afastados, sem ponto de contato, a gente tem essa papila posicionada um pouquinho mais baixa. A gente pode ter um pouquinho de alteração no formato dessa papila. Nessa foto aí, o que quer dizer isso? Isso que a gente acabou de falar. Nos dentes anteriores, nos incisivos inferiores, incisivos superiores, eles têm uma região de contato ou um ponto de contato? Tem ponto de contato. Então, essas papilas têm a forma mais piramidal. E nas regiões posteriores, a gente tem uma superfície de contato, molares e pré-molares. Então, a gente tem as papilas achatadas no sentido vestibulolingual. Percebam, isso é muito importante vocês olharem nessas imagens aqui, que a papila, ela tem, a gengiva faz um morrinho aqui na vestibular do dente, depois ela desce abaixo do ponto de contato e ela sobe de novo, faz outro morrinho. Então, existe uma porção da papila vestibular e uma porção da papila porlingual. Existem duas porções de papila e existe uma área abaixo do ponto de contato, que a gente vai ver o corte histológico mais adiante, que é chamada área do col. Col, C-O-L, col é desfiladeiro, é como se fosse um vale, onde a gente tem a papila vestibular, a papila lingual e uma área ali abaixo do ponto de contato, que é extremamente suscetível à inflamação e à infecção. Então, ali, a setinha mostrando pra gente, quando o paciente tem os pontos de contato, ali na primeira imagem, a gente tem a gengiva livre e a papila preenchendo todo o espaço interdentário. Numa situação de normalidade, quando o paciente não tem perda óssea, quando o paciente não tem doença, a papila preenche todo o espaço interdentário, sem gap, sem recessão. Quando o paciente tem diastemas, como essa fotinha aqui de baixo, aí ele começa a ficar com os espaços que geralmente levam o paciente ao consultório desagradando no sorriso. Quando eu sorrio tá esse espaço preto aqui, que a gente chama de black space. Tem black space, eu não gosto desse black space, parece que tá sujo, parece que meu dente tá com problema, tá com cárie, e os pacientes geralmente buscam alguma solução. Ortodontia, prótese dentística, tem várias soluções aqui para resolver essas questões dos dentes afastados. Aqui uma outra imagem, mostrando um paciente com diastemão aí, um espaço grande entre os incisivos superiores, e a gente tem ali esse espaço negro que no sorriso não fica muito agradável. Então, a gente tem que examinar e indicar para o paciente um tratamento, uma solução ortodôntica ou uma solução protética restauradora. O que a gente falou sobre a área de col? A gente tem a gengiva interdentária ou papila ali, ó, nessa imagem do livro do Linde, a gente tem mostrando com as setinhas essa área, que é uma área com epitélio não queratinizado,
A gente vai ver mais para frente ali o epitélio oral, que é um epitélio paraqueratinizado. Aqui um corte histológico mostrando, olha, a queratinização aqui da porção vestibular da papila, da porção lingual, e olha aqui essa áreazinha do meio. Ela tem um epitélio ali mais suscetível à inflamação. É isso que já tem que ficar na nossa cabeça, assim, na largada. Olha ali, outro corte histológico do livro do Linde também, dessa área do colo. Olha, eu tenho a queratinização aqui do epitélio oral, eu tenho a queratinização aqui. Cadê a queratina, meu querido? Cadê? É uma área que você tem pouca queratina, uma faixa muito estreita de queratina. Qual que é a importância disso na clínica? A gente vai ter que sempre lembrar para o nosso paciente a importância da higienização interdentária. O paciente que não usa fio dental, e são muitos pacientes que não usam fio dental, que não conseguem usar, que não se ajeitam com o fio dental. Ah, mas doutora, eu só uso escova de dente. A escova de dente limpa 3 lados do dente. Quantos lados o seu dente tem? Tem 5. Vestibular, lingual, oclusal, proximal, mesial e distal. Mesial e distal, escova de dente nenhuma no planeta limpa. A gente vai ter aula de controle químico e mecânico. Eles podem inventar nomes lindíssimos para as escovas de dente, Top Power Brush Plus. Não adianta, a cerda limpa ali a entradinha do ponto de contato, mas o ponto de contato em si não é higienizado com escova dentária. Então, a gente tem que fazer alguma higienização mecânica, seja ela com escova interdental, seja ela com toothpick, seja ela com fio dental, com fita dental, com o que vocês quiserem. Então, os pacientes têm que ser estimulados. Quem não passa fio dental tem uma suscetibilidade aumentada de inflamação nessas regiões interdentárias. Aumenta a suscetibilidade dele ter cárie, dele ter gengivite, uma inflamação ali nessa gengiva. E dessa gengivite, eventualmente, se alguns fatores forem somados, dessa gengivite poder progredir para uma periodontite, que aí você já tem um acometimento não só da gengiva, mas dos tecidos de suporte. Também tema de aulas mais adiante, fiquem calmos. Então, a gengiva inserida, já falei no início da aula, ela é firmemente inserida no osso alveolar e no cemento. Por que no cemento, Alessandra? Porque na raiz não tem cemento? Abaixo da junção cemento-esmalte, acabou o esmalte, veio JCE, junção cemento-esmalte. Tem cemento na raiz toda, dali para baixo. Então, o osso está um pouquinho abaixo da junção cemento-esmalte. Então, a gente vai ter fibras inseridas no cemento e no osso alveolar. Tá? Então, a gente tem essa gengiva inserida, a gente tem uma textura firme e vocês vão muito ouvir falar isso. Aspecto de casca de laranja. A gengiva inserida tem aspecto de casca de laranja. Em 40% dos pacientes estima-se, né, em pesquisas, dados epidemiológicos. O que é esse aspecto de casca de laranja? A gente vai ver. São as fibras que são inseridas e que fazem esse aspecto pontilhado na gengiva. A largura de gengiva inserida, ela varia ao longo da dentição, então isso também tem variações individuais nesse aspecto também. Tem paciente que tem pouca faixa de gengiva inserida, tem paciente que tem uma faixa de gengiva inserida mais ampla, e tem várias pesquisas que fizeram estimativas. Bom, quanto que tem de gengiva inserida em média em cada elemento dentário? E isso foi mostrado que ela varia de 1 a 9 milímetros. Óbvio que o 9 milímetros de gengiva inserida é um abençoado, né? Que tem gengiva pra caramba. Ou não, porque ele pode ter uma displasia esquelética, uma hiperplasia, um problema qualquer ali esquelético que faz ele ter essa gengiva gigante. Olha aqui um caso extremo. Essa é uma foto do livro do Carranza. É um caso extremo de paciente com pigmentação melânica, né, uma gengiva bastante escurecida e com excesso de casca de laranja. Haja casca, isso aí tem casca de laranja para dar e para vender.
Olha o pontilhado que esse paciente apresenta. Nesse paciente negro, dá pra gente observar claramente a faixa de gengiva livre, que é 1 milímetrozinho, meio milímetro às vezes, acima aqui da margem gengival, uma coloração um pouquinho diferenciada, e a parte da gengiva que está inserida ali no cemento e no osso alveolar. Esse é um caso extremo, tá? Não é muito comum a gente ver pacientes com tanta pigmentação por melanina assim. E essas são fotos também do livro do Linde, mostrando que a faixa de gengiva inserida varia nas diferentes partes da boca. Então, a gente tem na primeira foto, mostrando a gengiva vestibular da maxila e da mandíbula ao longo da dentição. A gente tem nos pré-molares a menor faixa de gengiva inserida, tanto na maxila quanto na mandíbula. Uma faixa grande de gengiva inserida nos incisivos, maior nos incisivos, né, do que nos molares. E na segunda imagem está mostrando a faixa de gengiva inserida por lingual na mandíbula. Ué, Alessandra, não está faltando maxila? Não existe gengiva na palatina dos dentes superiores. Existe mucosa do palato. Existe mucosa do palato. Então, gengiva. Ai, professor, estou aqui anestesiando esta gengiva palatina. Não tem gengiva ali não, meu querido. Ali é mucosa do palato. Tá? Então, a gengiva inserida, ela vai ter na vestibular, maxila e mandíbula, e na lingual dos dentes inferiores, da mandíbula. Então, ela vai ser uma faixa bem ampla nos molares também, e uma faixa mais estreita nos incisivos. Então, aqui uma imagem clínica mostrando, olha ali, a gente, não sei se todo mundo está conseguindo ver, mas circundando a cervical dos dentes, gengiva livre, papila interdentária, preenchendo o espaço abaixo do ponto de contato, gengiva inserida logo abaixo. E todo mundo está vendo que tem uma diferença num vermelhão ali embaixo, como se tivesse uma linhazinha e um vermelhão. Esse vermelhão já é mucosa alveolar. Então, entre a gengiva inserida e a mucosa alveolar, existe a chamada linha mucogengival. Abaixo dessa linha mucogengival, a gente tem a mucosa alveolar, que é frouxa. A gente tem ali inserção de freios, de bridas, inserções musculares. A gente tem uma vascularização intensa. E esse tecido, a gente, quando movimenta o lábio do paciente, a bochecha do paciente, a gente vê que ele é móvel. Então, ele se diferencia da gengiva inserida, ele fica imediatamente abaixo. Eu gosto de pedir na prova para vocês desenhem a estrutura macroscópica do periodonto de proteção. O que vocês têm que desenhar? O dentinho, ou 2 dentinhos vizinhos, 3, quantos vocês quiserem, e apontar para mim, papila interdentária, gengiva livre, ranhura gengival, gengiva inserida, junção mucogengival e mucosa alveolar. Pronto. Já descreveu para mim as estruturas macroscópicas periodontais. Aqui uma outra imagem onde dá para a gente perceber bem a distinção ali, ó, da gengiva inserida, casca de laranja, gengiva livre e a mucosa alveolar logo abaixo, as papilas preenchendo os espaços interdentários. Muito bem. Então, mais um slide onde eu já falei o que eu queria dizer, que é a junção ou linha mucogengival, possui coloração vermelha mais escura, uma ligação frouxa com o osso subjacente, mobilidade. Então, a gengiva inserida é diferente da mucosa alveolar, sim. A gengiva inserida está aderida ao periodonto subjacente e a mucosa alveolar está frouxa, tem relativa mobilidade. Então, ali uma outra imagem, também do livro do Linde, mostrando essa diferença entre a gengiva inserida e a junção mucogengival. Terminou aqui, então, a anatomia macroscópica. Vamos para agora a microscópica, relembrar nossa saudosa histologia oral 1 e 2. Parte odontológica, mais especificamente, histologia oral 2. O que tem se a gente pegar, fizer um corte histológico,
de um dente com o periodonto junto. O que eu vou enxergar? Eu vou enxergar essa imagem aqui. Eu vou enxergar o epitélio oral, que está voltado para a cavidade bucal, o nome está falando. Eu vou enxergar o epitélio oral do sulco, que é a parte do epitélio oral que tem um dobramento e vira para a superfície dentária e forma o sulco dental ali, sulco periodontal, sulco gengival. E a gente vai ter logo abaixo do epitélio oral do sulco o epitélio juncional. O que é epitélio juncional? Que faz a junção. O que é junção? É união. É o epitélio que vai unir o tecido ao dente. Abaixo de todo epitélio no nosso corpo, o que a gente tem? Conjuntivo. Então, a gente tem matriz de tecido conjuntivo, com todos os seus componentes e células que a gente vai ver, nutrindo esse epitélio ali e fazendo todo o metabolismo dos tecidos gengivais periodontais. Então, ali outro corte histológico mostrando o tecido dentário, o esmalte, o epitélio oral, o conjuntivo abaixo, o cemento, que a gente não consegue ver na radiografia, né, só no corte histológico, o espaço do ligamento periodontal ali, com as fibras. E as fibras do ligamento periodontal, vocês vão ver ao longo da aula que elas se confundem com as fibras gengivais. É tudo fibra colágeno. O que tem no nosso periodonto? Qual é a constituição dos nossos tecidos? Colágeno. Principalmente qual tipo de colágeno? Eles gostam disso em concurso público também. Colágeno tipo 1. É o que mais tem nos nossos tecidos periodontais. Então, no corte histológico é o que a gente percebe as ondulações do epitélio oral, as interdigitações ali que a gente tem em direção ao tecido conjuntivo, que tem a função de nutrição. Aqui a gente tem uma outra análise, um outro corte histológico, mostrando, né, a parte mais externa do nosso epitélio, que é um tecido queratinizado, o paraqueratinizado. E a gente tem as camadas do epitélio oral, que vocês vão ver até a parte da descamação, a renovação epitelial que é constante, e essas interdigitações com o conjuntivo com o objetivo da gente ter as trocas metabólicas epiteliais, tá? Então, o epitélio oral, a gente tem lá no livro do Linde a definição do epitélio pavimentoso estratificado queratinizado ou paraqueratinizado, e a gente tem camadas celulares, a gente tem da parte mais interna do conjuntivo em direção ao meio externo a camada basal, a camada espinhosa, a camada granulosa e a camada queratinizada ou camada córnea. A camada córnea é a camada queratinizada. Então, sempre onde a gente tem no nosso corpo um epitélio em contato com o conjuntivo, a gente tem ali uma alta atividade mitótica. A gente tem uma alta atividade de proliferação celular nessa camada basal. E aí é onde as células se renovam, onde as células começam a se diferenciar e elas vão andando, vão caminhando em direção ao meio externo. E conforme essas células vão caminhando, a gente vai tendo uma série de alterações nas organelas e alterações de metabolismo celular. Então, a gente percebe que na região de camada basal, as células são, aqui na letra A, elas são mais cúbicas, com todas as suas organelas, com todas as suas funções vitais celulares perfeitas, como vocês viram lá na biologia celular. Conforme essas células vão sendo impelidas para a camada externa, essas células vão sofrendo alterações nas suas organelas, elas vão ficando achatadas e vão tendo o conteúdo preenchido com queratina. Então, a gente vai ter uma alteração de metabolismo celular até a célula chegar na camada mais externa, onde ela é expelida, onde ela é descamada como um queratinócito. Então, é o processo da queratinização da camada basal em direção à camada
córnea ou queratinizada. Então, as 4 camadas são basal, espinhosa, granulosa e queratinizada. Leiam lá no livro, tem a descrição sucinta do que acontece em cada camada de célula dessa e como é esse processo de descamação epitelial. A gente tem, por conta disso, os queratinócitos como as células prevalentes do epitélio oral. Qual é a célula que mais tem no epitélio oral? Queratinócito, 90%. Mas a gente tem ainda outras células. A gente tem melanócitos. Essas células estão presentes no conjuntivo, mas estão presentes no epitélio oral também. A gente tem células de Langerhans e células inespecíficas que são responsáveis pela defesa, por enviar sinais, por sinalizar para o nosso corpo alterações estruturais ou agressões. Então são células de defesa e células inespecíficas. Aqui está falando um pouquinho do que a gente já comentou naquela imagem lá, que as células da camada basal são cúbicas ou cilíndricas, com grande atividade mitótica. A gente tem a membrana basal, que separa as células basais do epitélio do conjuntivo, e essa é uma membrana muito rica em carboidratos, glicoproteínas, substância extracelular, como complexos de proteína, polissacarídeo. A gente tem, nessa membrana basal, lâmina lúcida, lâmina densa, fibrilas de ancoragem, a gente tem colágeno tipo 4 e laminina. Durante algum tempo nas pesquisas em periodontia, se observou a quantidade de laminina no fluido gengival, que a gente vai ver o que é, como um marcador da destruição ali, da falta de renovação celular nos tecidos periodontais. E tem colágeno, principalmente tipo 4, nessa membrana basal. Então, ali, a alteração celular, que a gente já viu, que a gente comentou, né, o achatamento celular e a alteração das organelas até a camada mais externa. Basicamente, o turnover epitelial. O que é turnover epitelial? É a renovação epitelial. Ela gira em torno de 4 a 7 dias em média, pode demorar um pouquinho mais. Mas o que a gente observa? Um aumento dos tonofilamentos de citoplasma, aumento de desmossomos, redução das organelas e preenchimento do conteúdo celular com grânulos de cerato e hialina e glicogênio. Então, se você faz um corte superficial na sua pele, você só tem, ele pegou com uma faca, eu cortei a pontinha do meu dedo, escamou aqui um pouquinho, mas nem sangrou, levantou um pouquinho aqui do tecido. Eu vou ter essa cicatrização epitelial em 4 a 7 dias. Sangrou, foi um pouquinho mais profundo, pegou conjuntivo. Pegou uma parte um pouquinho mais profunda, vai demorar um pouquinho mais, porque a renovação do tecido conjuntivo é um pouquinho mais longa do que do tecido epitelial. O epitélio juncional. Vamos começar por ele. Antes de falar a gente falou do epitélio oral. E o epitélio juncional faz aderência à superfície dentária, e a gente tem também nele camada basal, hemidesmossomos, lâmina densa, lâmina lúcida ali que a gente falou, que fazem a lâmina basal interna, lâmina basal externa, a junção amelo-sementário, cemento, e os hemidesmossomos, que são fibrilas de união que vão fazer essa oclusão ali com a superfície dentária. O epitélio juncional, ele tem um colarinho de epitélio escamoso estratificado não queratinizado. Ele, no início da vida, possui de 3 a 4 camadas e evolui ao longo da vida para 10 a 20 camadas. Então, por aí você vê que é um epitélio delgado. Ele pode possuir de 10 a 29 células na parte coronária e 1 ou 2 células na parte apical. Então, ele é muito fininho, microscópico, ele tem, então, esse formato triangular. Ele é maior na parte coronária, ele vai ficando mais delgado na parte apical. Ele tem uma superfície livre no fundo do sulco, que é por onde as células epiteliais são descamadas. E ele tem algumas diferenças entre o epitélio juncional e o epitélio oral do sulco. Bom, o epitélio juncional tem células maiores, espaços intercelulares mais largos e tem menos desmossomos. Então, é uma área ali propensa a gente ter alguma
se a gente tem um processo inflamatório, se a gente tem micro-organismos ali colonizando de maneira ininterrupta, de maneira que a gente não perturbe esses micro-organismos de tempos em tempos, o processo inflamatório pode se instalar e esse epitélio pode se descolar da superfície dentária. Tá? A gente tem aqui um esqueminha do livro do Carranza, onde ele fala ali funções e características do epitélio gengival. Funções: é uma barreira mecânica, química, contra água, micróbios, tem uma função de sinalização. A gente vai perceber na aula de etiopatogenia que existem substâncias liberadas pelas células epiteliais que ajudam a mobilizar o sistema imune, ajudam a chamar células inflamatórias para proteger ali os tecidos periodontais. A gente tem, com relação à integridade arquitetural, adesão célula-célula, lâmina basal, um citoesqueleto de queratina ou ceratina. O tipo celular principal é o ceratinócito. A gente tem células de Langerhans, melanócitos, células de Merkel, que são responsáveis pela sensibilidade tátil. A renovação constante, que visa a substituição de células danificadas. Adesão célula-célula, né, por desmossomos, gap junctions ou junções de aderência, junções ocluídas, junções tipo gap, célula lâmina basal, onde a gente tem a síntese dos componentes da lâmina basal, M-desmossomos. E as células de Langerhans, a gente já falou, são células dendríticas, células originárias da medula óssea e que têm a função de captar, processar e apresentar antígenos aos linfócitos T. Mais detalhes na aula de etiopatogenia. Então, epitélio é isso que a gente tem para falar de epitélio. O que tem de importante a gente saber? Quais são os componentes? Epitélio oral do sulco, epitélio juncional, quais são as características desses epitélios, como é que se dá a renovação desse tecido epitelial, tá? Tecido conjuntivo, ele está logo abaixo ali do epitélio. Ele dá suporte de fixação dos dentes, ele suporta o tecido epitelial e ele tem um turnover de 45 a 60 dias. O que quer dizer isso? Que qualquer injúria produzida no tecido conjuntivo demora 1 mês e meio a 2 meses para ter uma cicatrização. Então, a cicatrização epitelial, o epitélio corre mais rápido. O epitélio chega na frente e a gente tem a formação ali do tecido já cicatricial, reparador, e o conjuntivo ele também tem a capacidade de renovação, só que mais lenta. Então, qualquer ferimento mais profundo que atinja a conjuntiva, a gente tem que esperar 1 mês e meio a 2 meses para a gente ter uma cicatrização completa. Isso vai ser muito importante a gente lembrar disso quando a gente pensar em manutenção dos nossos pacientes na clínica. Se eu tenho um paciente cheio de inflamação gengival, cheio de gengivite, com uma gengiva horrorosa, edemaciada, que sangra, inchada, tudo horrível. Eu posso tratar ele hoje e querer que ele venha daqui a 1 semana com a gengiva linda e perfeita e bonita? Não, não posso. Porque isso está mostrando um desconhecimento de biologia, de processos básicos. O epitélio, você não falou, Alessandra, que o epitélio é 4 a 7 dias? Ok. Mas e o processo do conjuntivo? E esse edema, e esse excesso ali de líquido? Isso demora 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses para a gente ver uma melhora 100%. Logicamente, dependendo do grau. Tem pacientes que a gente trata a gengivite, em 15 dias está lindo. Já melhorou, já cicatrizou. Tem pacientes que demoram um tempo maior, que vai depender de uma série de fatores. Uma delas, importantíssima, é a colaboração do paciente com o tratamento. Se o paciente não colaborar, não higienizar, não fizer o que a gente manda fazer, não melhora da gengivite. Cena dos próximos capítulos também. Então, o tecido conjuntivo, ele tem a chamada lâmina própria do tecido conjuntivo. O que a gente tem na lâmina própria? A gente tem 60% do nosso conjuntivo são fibras colágenas. 5% são fibroblastos, que é o principal tipo celular, são as células predominantes. 35% são vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos e matriz de tecido conjuntivo. A gente tem, além dos fibroblastos, que são as células predominantes, macrófagos, mastócitos, neutrófilos, linfócitos e plasmócitos. Opa, lembrou da imunologia, da patologia.
A gente tem que já lembrar dessa galera aqui e conhecer a função de cada uma dessas células. O que é o macrófago, o que é o mastócito, o que é o neutrófilo, o que é o linfócito, o que é o plasmócito, o que cada um faz, de onde que eles vieram, o que comem, onde vivem, do que sobrevivem. É sério, a gente tem que lembrar dessas células, o que elas fazem para a gente entender doença. Então a gente já sabe que elas estão ali. Estão ali de buenas, vivendo no nosso tecido conjuntivo, e elas podem ser mobilizadas em caso de agressão. Com relação às fibras, os alunos fazem uma confusão enlouquecida com as fibras colágenas do tecido conjuntivo e com as fibras do ligamento periodontal. As fibras colágenas do tecido conjuntivo, elas são basicamente de 4 tipos. Fibras circulares, fibras dentogengivais, dentoperiostais e transeptais, já caiu isso em prova de concurso, em prova da aeronáutica que eu já fiz. Além das fibras colágenas, a gente vai ver foto dessas fibras. Além das colágenas, a gente tem fibras reticulares, próximas a vasos sanguíneos, interface epitélio-conjuntivo, fibras oxitalânicas, presentes na gengiva e no ligamento periodontal, e fibras elásticas na gengiva, perto dos vasos sanguíneos, e na mucosa oral a gente tem bastante fibra elástica. Então, essas fibras colágenas são as principais. Então, os principais grupos de fibras colágenas do tecido conjuntivo: circulares, circundam o dente. Dentogengivais, vão do dente em direção à gengiva. Dentoperiostais, vão do dente em direção ao osso, ao periósteo, que é a camada que recobre o osso alveolar. E as transeptais unem os dentezinhos vizinhos. Então, quando a gente olha aqui a imagem, a gente vê que parece que esses cabelinhos aí, saindo da junção cemento-esmalte, são as fibras. É uma representação dessas fibras, mostrando que elas vão para todos os sentidos. Elas vêm para cima em direção à papila, para dar arquitetura ali dessa papila. Então, elas são as dentogengivais. Dentoperiostais, elas estão indo ali para baixo em direção ao osso alveolar. Mas eu não quero só ir para cima da gengiva e para o osso alveolar, eu quero ir para o amigo ali do lado também. Então, são as transeptais, vamos todo mundo dar a mão. Os dentinhos estão unidos ali aos dentes vizinhos por essas fibras transeptais. E as fibras circulares, elas estão ao redor dos nossos dentes. Por que é importante a gente saber dessas fibras, Alessandra? O que tem de implicação clínica na presença dessas fibras? Aqui é outro esquema dessas fibras de tecido conjuntivo. Olha lá, mostrando o que vai para a gengiva, o que vai para o periósteo, o que vai para os dentes vizinhos, e esse pontilhadinho aqui está mostrando as circulares. Clinicamente, quem aqui por fazer ortodontia, quem resolver fazer tratamento ortodôntico, vai ver que os dentes girovertidos, os dentes que têm movimentos de um lado para o outro, vocês deveriam estar me enxergando nesse momento, porque durante a aula eu faço performances de giro para lá, giro para cá, eu estou girando nesse momento aqui. Então, a gente tem um dentinho de lado. O ortodontista quer fazer um movimento de giro. Ele pega e estressa essas fibras colágenas e bota o dente no lugar onde ele quer. Ai, que lindo, que perfeito, o dente ficou perfeito. O que acontece se a gente termina o tratamento ortodôntico e não faz uma contenção desses dentes girados? As fibras têm memória, elas querem voltar para a posição original. E aí o dente, vou rodar de novo para lá. Então, tem técnicas na clínica que a gente pode lançar a mão, uma delas chamada de fibrotomia. O que é isso? A gente anestesia o paciente e passa um bisturi ao redor do dente para romper com essas fibras, para dar uma enfraquecida ali nelas, para esse dente fazer a movimentação mais rápida e ficar. Mas vocês vão ver que na ortodontia, eu aprendi muito isso com a minha irmã, a doutora Aline Areias, que é ortodontista, esses dentes girados muitas vezes têm que ser fixados. Terminou o tratamento ortodôntico? Esplinta, gruda no vizinho lá, faz uma contenção fixa para ele não tender a girar de novo, ou usa contenção móvel pelo tempo recomendado pelo ortodontista para ver se eles não se movimentam de volta, né? Mas alguma recidiva após o tratamento ortodôntico, ela pode ser esperada, especificamente nesses dentes que são muito girados. As fibras transeptais, elas ajudam a explicar por que a gente tem, quando a gente puxa um dente na ortodontia, vamos lá, foi feita a extração de primeiro pré-molar. Por
porque o paciente não tinha espaço para acomodar todos aqueles dentes da arcada. Vamos tirar o primeiro pré-molar e alinhar esses dentes e usar esse espaço do pré-molar. Quando o dentista está fazendo esse movimento, muitas vezes, quando ele puxa um dente para o lugar da extração, o outro de trás vizinho já vem acompanhando, já acompanha. Por que ele acompanha? Porque eles têm fibras que unem eles. Então, muitas vezes, o que você faz em um dente em ortodontia tem efeito colateral no vizinho. Porque você tem essas fibras transeptais. Então, quem for ortodontista aqui vai ter que ter noção plena de anatomia do periodonto e dessas fibras. Existe uma denominação que o epitélio juncional mais as fibras do conjuntivo formam a unidade dentogengival. Vocês podem ver esse termo por aí, é um termo didático. O que é a unidade dentogengival? A união dentogengival é epitélio juncional mais tecido conjuntivo. E aí você vai ter a adesão da gengiva à superfície dentária. Esse slide está repetido. Bom, e a matriz tecido conjuntivo? É produzida pelos fibroblastos. A gente tem nessa matriz transporte de água, eletrólito, nutriente, metabólito. A gente tem macromoléculas, que são as glicosaminoglicanas ou GAGs, os peptídeo-glicanos, permitem trocas iônicas e movimentação de pequenas moléculas. Vocês tiveram isso na biologia celular. O tecido conjuntivo, essa matriz, faz com que a gengiva seja resistente a deformações, porque essa matriz colágena é uma matriz resistente. A gente tem vários tipos de colágeno diferentes. O predominante é o tipo 1, mas você tem colágeno 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12. E a gente tem ainda substâncias não colágenas. Laminina, que a gente já falou da membrana basal, integrinas, fibronectina, tenacina, elastina, cialoproteína óssea, proteoglicanas, como decorim, versicam, sindecam, biglicam, e glicosaminoglicanas, dermatan sulfato, heparan sulfato. Essas substâncias, as glicosaminoglicanas, os proteoglicanos, cialoproteína óssea, vira e mexe, a gente pega um artigo científico mostrando a mensuração dessas substâncias como marcadores também da renovação tecidual, da destruição tecidual nos processos patológicos. E olha só, essa é uma imagem do livro do Linde. Fizeram um macromodelo do que seria a interação entre o conjuntivo e o epitélio. Então, o que a gente tem que pensar, se vocês estivessem me enxergando agora, vocês iam ver que eu estou entrelaçando minhas mãos aqui, meus dedos. A gente tem que pensar na união epitélio-conjuntivo como um entrelaçamento de dedos. Então, a gente tem o epitélio, que é essa parte onde tem eu nunca sei se isso é estalactite ou estalagmite, mas como se fosse uma estalactite, como se for, gmite é do chão, né? Quitite é do teto. Mas é como se fosse uma estalactite, né? Uma prolongação para dentro do tecido conjuntivo. Então, a primeira imagem está relacionada, é o epitélio, que faz essa interdigitação, e o conjuntivo, onde tem os furinhos. É onde vai receber essa interdigitação. Então, a interação conjuntivo-epitélio tem uma denominação também chamada de hatch-pegs. São os hatch-pegs. São essa comunicação que vai dar a nutrição do tecido epitelial, a renovação através da camada basal, da lâmina basal, em direção ao epitélio oral. E aí, a gente vai ter o nosso amado espaço biológico. Vocês vão ouvir falar de espaço biológico daqui ao fim da graduação de vocês até toda a vida profissional de vocês. Toda, não importa que especialidade você vai fazer, se você vai ser pério, óbvio, mas se você vai ser endo, ortodontista, implantodontista, você vai ouvir falar de espaço biológico. E a gente tem que saber. Eu pergunto para os meus alunos do 9º período da UF, defina espaço biológico. Eles passam mal de rir na hora da prova. Eles ficam assim, eu sabia que você ia perguntar isso. E erram. Lógico que tem alguns que muito me orgulham e acertam. Vocês têm que pensar que o que vocês aprendem aqui no 4º período, não é para sacudir a cabeça quando termina o período e esquecer que existe, não, gente. É para fixar. É para lembrar disso aí para sempre. Definição de tudo isso que a gente está falando. A
anatomia do periodonto, da parte de periodontia, é uma das coisas que mais cai em prova de concurso. E é básico, você vê que são coisas que vocês tiveram no ciclo básico, é repetição, é o que mais cai. Então, vamos decorar espaço biológico, tem que estar no sangue, tem que estar na veia. O que é espaço biológico? Tem algumas diferenciações de definição de espaço biológico, mas a gente dá a definição clássica de Gargiulo, em 1961. O que esse autor fez? Ele mediu em crânios a distância média do que seria em cadáveres, né, na verdade, o que seria a distância média do osso, da crista óssea até a base do sulco gengival. Então, a distância entre a base do sulco gengival e a crista óssea. O que eu tenho ali? Abaixo do sulco gengival e a crista óssea. Eu tenho sulco gengival, eu tenho inserção epitelial e inserção conjuntiva. A inserção epitelial media, em média, nesse estudo, 0,97 e a inserção conjuntiva 1,07. E aí, ele fez a mensuração também de quanto que tinha em média o sulco gengival. Tinha 0,69 milímetros. Então, da base do sulco gengival até a crista óssea, eu tenho que ter o espaço para essas fibras se inserirem. Eu tenho que ter o espaço dos hemidesmossomos do epitélio, eu tenho que ter espaço para as fibras conjuntivas se inserirem. Esse espaço, ele é sagrado, ele é santo, ele é imaculado, ele não pode ser invadido. Porque se ele é invadido, o meu organismo quer criar na marra ele de volta. O organismo cria um processo inflamatório para recuperar o espaço biológico. Pô, Alessandra, não estou entendendo isso. Quando que a gente invade o espaço biológico? A gente invade o espaço biológico quando tem uma cárie subgengival. A cárie está lá para dentro da gengiva, está indo lá para perto da parte da raiz, da junção cemento-esmalte. Ela está invadindo o espaço biológico. Quando a gente faz uma restauração, uma obturação, né, uma restauração dentária, um bloco, qualquer coisa que seja, e a gente coloca esse término muito próximo do osso alveolar sem respeitar esse espaço de fibra, a gente está invadindo o espaço biológico. Então, a principal maneira de invadir espaço biológico é com restaurações inadequadas ou com processos de cárie. Mas tem outras situações que vocês vão ver mais para frente. Então, o espaço biológico tem sempre que ser respeitado. Do osso, à base do sulco gengival, você tem que ter uma média de 2 milímetros. Se você considerar o sulco, você bota aí mais 1 milímetro e fica em média 3 milímetros de espaço biológico. É uma convenção. Quanto que mede espaço biológico? Todo mundo vem de baixo pronto, 3 milímetros. É porque é uma média do que você tem na mensuração dos artigos. Então, olha ali o esqueminha. Osso alveolar, aqui a gente tem o término da junção cemento-esmalte, a inserção conjuntiva, que está acima do osso alveolar, a gente tem a inserção epitelial, que geralmente está ali próxima à junção cemento-esmalte, e o sulco gengival. Tá? Um detalhe que a gente não falou anteriormente é o fluido gengival. A gente não tem um sulco gengival ali ao redor do dente, quando a gente faz o jatinho de ar da gengiva livre, a gente tem aquele tecido descolando e forma-se um sulco, um espacinho entre o dente e a gengiva, onde a gente vai fazer o nosso diagnóstico periodontal, a nossa sondagem. A gente tem, desse sulco gengival, a gente tem um líquido que sai desse sulco constantemente. É um exudato. Alessandra, é um exudato inflamatório? É um exudato inflamatório. Mas ele é mínimo. E a gente vai ver na aula de classificação e de diagnóstico que a gengiva sadia, saudável, de boa, normal, ela já tem uma mínima inflamação, nível microscópico ainda, mas ela sempre está ali presente. Por quê? Porque a nossa boca está sempre contaminada. A gente não consegue a situação da gengiva perfeita, linda e ideal sem a gente entrar numa câmara de anaerobiose lá e ficar lá, fazer uma boquinha germe-free. Não existe a situação da gengiva clinicamente perfeita e imaculada, não existe.
sempre a gengiva o dente está sempre com micro-organismo em cima, sempre. Então a gente sempre vai ter células inflamatórias mobilizadas, a gente tem sempre os nossos soldadinhos neutrófilos ali, polimorfonucleares preparados para agir, a gente tem sempre macrófago doido para fagocitar alguém, a gente tem sempre substâncias esperando ali para agirem no nosso tecido conjuntivo gengival. E a gente tem, por conseguinte, esse fluido gengival, esse líquido, sendo sempre expelido do tecido conjuntivo através do epitélio e saindo pelo suco gengival. Então, não confundam fluido gengival com saliva. A saliva sai das glândulas salivares. O fluido gengival sai do tecido conjuntivo gengival. Quais são as funções dele? Ele lava o suco, remove células epiteliais descamadas, a gente tem ali migração de leucócito, bactéria, outros resíduos, a gente tem proteínas plasmáticas que influenciam a adesão epitelial ao dente, a gente tem agentes antimicrobianos como lisozina, a gente tem transporte de neutrófilos, macrófagos, transporte de imunoglobulinas, de outros fatores do sistema imunológico. Então, o fluido gengival é um marcador importante na periodontia para a gente medir inflamação. Então, tem várias pesquisas. No meu mestrado e no doutorado, a gente fez pesquisa de fluido gengival em pacientes com periodontite e com meu doutorado foi com lúpus eritematoso sistêmico juvenil. A gente já auxiliou uma outra pesquisa sobre artrite reumatoide juvenil também. E a gente tem um potencial ali de biomarcadores inflamatórios importantes no fluido gengival, que é esse exudato inflamatório. A gente tem ainda alguns detalhes do que a gente vai ver mais adiante na aula de etiopatogenia, mas a gente tem metaloproteinases, né? Que são substâncias presentes ali no tecido conjuntivo e que são responsáveis pela renovação tecidual. E a gente tem uma família de metaloproteinases. A gente não vai entrar no detalhe, mas algumas delas são chamadas colagenases, outras gelatinases, e elas vão ter funções na renovação tecidual. O nosso tecido do nosso corpo está constantemente se renovando. Então, células morrem, lembra lá da Biocell? Você tem células que morrem por apoptose, que é o processo de morte celular programada, para dar espaço para outras células virem e fazerem essa renovação, esse turnover. Então, a gente tem essas substâncias, as metaloproteinases são algumas substâncias que fazem a renovação tecidual. Mais detalhes sobre isso também lá na frente, na aula de etiopatogenia. A gente tem aqui uma imagem do meu quintal. Esse do Leme ao Pontal não há nada igual. Essa é a Praia do Pontal, é a Pedra do Pontal, na Praia do Recreio dos Bandeirantes. Essa é a divisória da Praia do Recreio dos Bandeirantes com a Praia do Pontal. As minhas filhas simplesmente amam ficar ali no Pontal, porque como a gente tem a pedra ali, o morro, o pessoal faz stand-up paddle ali, é muito calminho, muito raso, as crianças conseguem brincar com calma, e esse aí é o quintal da minha casa, que eu amo, meu Rio de Janeiro. Bom, então, parte 1 da aula é essa. 1h15, mais ou menos. A gente vai encerrar esse vídeo e já a gente começa o periodonto de sustentação, ok?